Trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum dos Trapalhões. A direção é do Silvio Guindani e ele é muito mais conhecido como trabalho de ator. Ele já dirigiu peças, já atuou em peças e este é o primeiro trabalho que eu assisto dele na direção. E que direção! Uma boa biografia é aquela que mostra o outro lado de um artista, de uma personalidade muito conhecida, que nos olhos mais conhecidos e populares a gente não conhece. Mostrar a outra face desse artista, mostrar um lado mais humano dele, coisas que a gente não sabia dele. E eu digo que esta é uma das melhores biografias do ano, porque ela apresenta todos os elementos essenciais para uma boa biografia. Mantém a obra dele intacta, nostalgia, glorifica de certa forma, mostra o outro lado do personagem, mostra também que ele é humano, apresenta tudo isso de uma maneira muito equilibrada. Mas o que há o diferencial aqui? O humor. Mussum é um filme muito engraçado, como ele sempre foi, como ele é eternizado. Mas quem da geração mais jovem conhece Os Trapalhões, que teve auge nos anos 70 e 80, que foi um marco na televisão brasileira, que foi um marco da Globo, que teve até quadrinhos, que foi um marco no cinema brasileiro. Grande parte do cinema brasileiro se deve muito aos Trapalhões. A junção dessas quatro personalidades muito distintas e que mostrava muito bem a imagem do que é o brasileiro, fazendo comédia, atraindo até crianças, muitas crianças, e é isso que Mussum mostra, um outro lado desse personagem icônico dos Trapalhões. Uma informação que é muito importante para esse filme ter dado certo é a não glorificação do Renato Aragão. Aqui mostra exatamente que sim, o Renato Aragão foi que fez com que juntasse todos para formar o quarteto conhecido como Os Trapalhões e ter enorme sucesso com o programa. E é muito legal essa construção, essa transição, esse começo dele ser um extraordinário ritmista, ele gostar muito de samba, a criação dos originais do samba, até se levar ao humor. Mas não tinha a intenção de ser engraçado, ele era naturalmente engraçado. O filme começa com uma ótima introdução, com uma cena muito marcante da televisão brasileira envolvendo o Mussum. É uma representação de uma imagem em arquivo, de repente somos transportados para aquele cenário, para os bastidores, e logo temos uma situação muito séria, e através dessa situação familiar muito séria, e através disso somos levados para um flashback, um enorme de um flashback. E aí começa a história. É uma biografia bem comum que começa desde a infância do personagem até a idade atual, digamos assim. É um filme engraçado, mas ele consegue transmitir muito equilíbrio com a parte dramática, a parte emocional do filme. Por exemplo, a primeira parte do filme é a infância e adolescência do personagem. A gente percebe que a mãe fazia de tudo para que o filho fosse bem de vida, que estudasse, que trabalhasse, coisa que ela não teve. E a condição de vida, de morar numa favela, de não ter todos os recursos possíveis para tratar bem o filho, mas ao mesmo tempo proteger ele, amar ele incondicionalmente. Esses momentos são momentos emocionantes, delicados, mas não são momentos pesados. A gente não vê a imagem de uma favela assim degradada, a gente vê a imagem da dificuldade, mas é tratado muito na indireta. Para entendermos que sim, ele passou por dificuldades, a família, a mãe dele passou por muitas dificuldades para que os filhos fossem bem na vida. E dessa leveza e desse humor e desse equilíbrio tudo junto, é que a gente é presenciado por momentos muito delicados e até de certa forma mágicos no filme. Há uma cena lindíssima dele escrevendo, aprendendo a ler e a escrever, que é uma das cenas mais marcantes do filme. E é uma simples cena de escrever, e é lindo como ele vai se crescendo, amadurecendo. A segunda parte do filme é o momento em que ele transiciona para a criação do que é os originais do samba. Então, há vários momentos cômicos, praticamente Chaplin aqui, há aparições de pessoas conhecidas como o Grande Otelo,
Chico Anísio, vários artistas conhecidos da vida que atravessaram a carreira do Mussum e que foram importantes para o crescimento e amadurecimento dele como artista e realizador. E é interessante ressaltar que ele mostra um lado humano do personagem, mas ele também cometeu falhas, o que torna o personagem humano. E é interessante isso porque quando a gente vê que os personagens falham, que essas pessoas tiveram problemas pessoais da vida, problemas com drogas, por exemplo, a gente tem uma sensação de que nos aproximamos dessas pessoas, porque essas pessoas realmente existem, elas têm carne, elas viveram uma vida ótima, mas também teve momentos difíceis na vida. Então, mostrar isso através de uma pessoa muito conhecida no Brasil e no mundo é muito bom, é muito positivo. O elemento da nostalgia presente é bem feito, visto que há um excelente cuidado, já que o humor daquela época, estamos falando de anos 70 e 80, dificilmente seria bem recebido hoje em dia. Então há um cuidado para escolher uma determinada cena, uma determinada piada. Há duas cenas marcantes no filme que é nostálgico à beça. Uma envolve uma música da Clara Nunes e a outra envolve uma música da Maria Bethânia. São cenas marcantes tanto para a TV quanto para o filme, e a reconstituição dessas cenas são muito bem feitas. Além disso, a reconstituição de época é muito interessante aqui. O humor é uma das coisas mais deliciosas do filme. Eu ri muito durante a sessão, inclusive a edição contribui muito para o humor do filme. Os cortes são perfeitos e traz uma graça aqui. As cenas musicais dos originais do samba também são muito bem feitas. E o elenco é extraordinário. A gente percebe que o elenco está muito bem, está muito unido, quando que o jogo envolvendo entre eles é quase que um improviso e todo mundo ri e todo mundo está dentro dessa atmosfera do filme. Isso sim é um trabalho de equipe, um trabalho de um ótimo elenco. O Ailton Graça nunca está interpretando o Mussum, ele é o Mussum, toda a essência do personagem, e ele consegue manter viva essa imagem firme e forte. Ele está muito engraçado aqui, ele é muito malandro, ele canta muito bem, ele consegue entrar num ritmo alucinante. A gente faz até crer que o Mussum não se foi, o Mussum continua vivo, firme e forte. É um humor que está presente nos pequenos detalhes, desde o olhar ao momento em que ele olha de um jeito assim que tu ri a beça, até uma cena em que ele cria um caos envolvendo um amigo dele e a mãe dele e o público entra na jogada e no final vira tudo uma palhaçada. É assim que se deve construir um personagem. A Cacá Protásio está excelente nesse filme. Ela interpreta a mãe dele na primeira fase do filme e é ela praticamente que domina o filme na primeira parte. Ela tem um humor muito sagaz, há um humor até pastelão aqui, há uma cena em que ela resgata o filho em cima de um muro e é muito engraçada a maneira como ela trabalha isso, a corporeidade aqui presente, mas ela tem muita emoção. Há uma cena dela icônica e que é o filho e ela na cama, que é uma das imagens mais marcantes do filme, deles se olhando e desejando o que eles querem para o futuro. É muito lindo. Há um carinho especial por essa personagem e eu adoro essa atriz. A Neuza Borges interpreta a mãe dele na segunda fase, em que o Ailton Graça está presente também. E eu fiquei me questionando, será que ela vai manter a energia da Cacau Protásio? Não só isso, mas ela manteve uma graça de uma mãe. Mas a cena que mais me pegou foi o monólogo que ela dá frente a frente com o filho. É um dos monólogos mais lindos que eu já vi nos últimos tempos e que traz o peso de toda a vida dessa mulher. Esse momento mais pequeno, minimalista, próximo ao filho. Prepare o lenço, porque esse filme também emociona. O Yuri Marçal está excelente aqui também, a corporeidade dele, um ar de malandro aqui, ele tentando despistar o chefe, a mãe dele para seguir o sonho de ser sambista, conquistar a mulher amada e tudo mais. O Gustavo Nader rouba a cena apresentando o Zacarias, são poucos tempos de cena e mesmo assim ele mantém firme e rouba a cena. A cena em que ele é apresentado é muito legal, é uma
uma das cenas mais legais do filme. E o Hugo Germando e o Gero Camilo estão ótimos com seus personagens. O Gero Camilo interpreta o Didi e ele não se glorifica com esse personagem. É um personagem que fez parte importante da carreira do Mussum, mas ele não é glorificado, ele não é enaltecido. Ele não é enaltecido, o que é bom, porque o filme é do Mussum, não do Renato Aragão. O tratamento do racismo presente no filme é tratado de uma maneira muito indireta, mas a gente percebe a existência do racismo desde alguns momentos envolvendo a banda dele em algumas turnês, ou numa cena marcante que ele está com umas crianças na escola Estação Primeira de Mangueira, que é uma das cenas, é uma cena bem marcante e bem bonita. Mas não tem cenas de alta dramaticidade em que acontecem altas tragédias envolvendo personagens sofrendo racismo. Eu adorei o final do filme, é um final que mantém vivo a imagem desse grande ícone do samba e da comédia. Eu acho que traz um colorido e uma emoção, porque ele faz falta, mas o legado dele mantém-se mais forte do que nunca. Mussum é extraordinário, uma das melhores biografias do ano, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos, mereceu todos os prêmios do Festival de Gramado. Vale a pena assistir esse filmes. Mussum, o filmes. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!